ao ver o leixo e jogar. Cultura 1907, hoje temos mais um episódio, temos connosco Bruno China e o Cadinha, dois ex-atletas de Leixões, dois ex-capitães e duas pessoas que também tiveram uma ação muito importante também na ligação de atletas da formação com a equipa principal, e hoje estamos a falar com eles para nos poderem explicar como é que foi todo o seu percurso no Leixões, desde as camadas jovens, a passagem para os séniores, as excelentes histórias que viveram no Leixões, como uma final da taça, presença na Primeira Liga, e também capitanear as equipas do nosso Leixões. Vou se calhar começar pelo Cadinha, talvez. Cadinha, é possível apresentar-te um bocadinho, explicares um bocadinho aí a tua história aos mais novos que não te conhecem, por favor? Assim, a maior parte das pessoas que conhecem-me, toda a gente me liga, apesar de jogar 13 anos profissional, ligam-me muito ao Leixões. Como é evidente, fiz aqui o meu percurso todo na formação, um bocadinho à semelhança do Bruno também. Semelhança não é igual, que ele também foi igual. E depois o meu percurso pelos séniores, e ao qual também tive uma experiência espetacular, né? Porque as duas subidas nós estivemos presentes nas duas subidas, não foi? Eu fazia parte, entre aspas, da equipa da final da taça, só que eu tinha 17 anos, não jogava bem, porque os outros jogavam mais, era o que era. Tinhas habilidades, tinhas isso. E assim, mas basicamente é isso, depois tive aí uns clubes por aí fora e tal. Qual foi o teu primeiro contacto com o Leixões? Quando é que começou a tua... O meu primeiro contacto, eu acho que é inevitável falar de uma pessoa que para mim foi importante e para muitos miúdos, e para o China vai dar a opinião dele certamente também, foi o Cefaneco. O Cefaneco é, que já não está cá entre nós, é uma pessoa especial para todos nós que passaram por ele, e basicamente foi isso. Eu estava na escola, havia os torneios nas escolas, interescolas, e depois a final era aqui no Estado do Mar, portanto eu vim cá jogar, vamos dizer, o Cefaneco achou que eu devia vir para cá. Curiosamente vim depois de desistir, que eu não queria ser jogador de futebol. Sério? Não. E pronto, e depois continuei. E mais ou menos com que idade é que isso foi? 9 aninhos. E ele então repescou-te para vir para aqui e... Eu treinei 2 semanas, mas depois não, eu queria jogar lá na rua com os meus amigos. Basicamente era isso que eu queria. E a posição já era aquela? Pá, não me recordo, mas acho que sim. Não era defesa nem avançado, acho que sim. Não me lembro de jogar noutra posição que não seja a médio. Ok. Eu por acaso recordo-me de te ver, eu na bancada e tu no campo, sempre ali o número 10, o homem do último passe, era esse registro que eu tenho na minha memória. E tu fizeste a formação toda seguida de Leixões, ou paraste, foste a algum lado? Não, fiz desde baixo até aos júniores, até chegar até o último escalão, que é os júniores. Tive várias oportunidades de sair, muitas mesmo. Houve uma que já me contaram de Inglaterra. Eu ainda estive lá há algum tempo, com o Mário Branco, que é diretor-geral do Benfica. O Mário era o meu tradutor. E foi uma experiência fantástica. Eu tinha 13 anos, portanto o mundo há 13 anos não é aquilo que é hoje. Não havia... O Mário tinha telefone. Só tinha telefone quem tinha dinheiro, o Mário já tinha. E foi uma experiência fantástica, mas era complicado, a internet não havia. Eu basicamente ia lá durante a semana, jogava A6, os jogos geralmente eram A6, que não contavam, não havia pontuação, não havia nada, mas eram jogos como se fossem oficiais mesmo, mas não contavam, não havia pontos. E depois chegou a um ponto, acabei com 13 anos, sou muito ligado à minha família, aos meus amigos, acabei por voltar. Se hoje era diferente, como é lógico, hoje em dia há mais facilidade em jogar, na altura não era muito normal, não era muito usual, e pronto, acabou por ser um bocadinho isso. Como é que, ou seja, aos 13 anos tiveste uma experiência em Inglaterra, mas aos 17 anos estavas numa final de uma Taça de Portugal, militando na altura na 2ª Divisão B, contra um colosso na altura, podemos dizer quase que é equivalente ao Sporting de atualmente, não é? Pelo que tinham. O Mário Jardel da altura era o Guióqueras da época passada, digamos assim. Como é que foi ver isso? Fizeste parte do grupo? Como é que foi isso? Eu treinava com eles e jogava nos júniores. Era assim o meu percurso com 17 anos. 17, 18, o meu percurso era... O China já era sénior. Eu treinava com eles e vinha jogar aos júniores. E bem, era o que é. Mas o fazer parte daquilo para mim foi espetacular, não é? Porque o Leixões tinha uma equipa de jogadores na altura já com
não é? O China também não estava a começar, o Abílio, o Marco Aleixo, o Zé António, o Nené, o Detinho também cá estava, não? Estava. Anchoês. O Anchoê, e para mim fazer parte daquilo foi espetacular, né? Depois aqui passando eliminatórias, aí o jogo em Braga, toda a gente deves-te recordar. Coisa linda. Eu fui ver esse jogo, foi brutal, depois a final da taça também acabou, não é? Acho que... E para mim isso fazia parte daquelas... Há coisas que nos marcam no futebol. Sem dúvida, sem dúvida. E eu fazer parte de uma equipa, apesar de não jogar, porque era o que era, mas fazer parte dessa equipa, acompanhar o processo todo, ou como ter sido, por exemplo, fui internacional nos Júniors. Eu não valorizava muito isso, como ir à Inglaterra, estar no Aston Villa, para mim é um clube que eu simpatizo, adoro, mas não era uma coisa que eu... Também na altura não tinha muita noção das coisas, mas também não me importava muito, para mim é uma coisa de normal. Mas não tinha noção de onde estava. Claro, pois. Mas mais tarde depois percebi que estive em Inglaterra num clube que é Aston Villa, exatamente. E atenção, esta informação muito pouca gente sabe desta informação, portanto para muita gente vai ser uma novidade saber que o Cadinho, ou que tivemos um atleta que com apenas 13 anos esteve a fazer testes, fez mesmo parte de uma equipa como o Aston Villa. Sim, eu fui lá, aquilo basicamente lá fazer testes e ao fim de 2 dias fizeram ficar comigo, porque na altura aquilo futebol inglês era muito direto e eu comecei lá a tocar calcanhar e a fazer coisas diferentes, eles ficaram... E fiquei lá, e depois fiquei jogador deles, eu recebia dinheiro, estava lá, vivia lá num hotel com o Mário, e depois a partir dali fiquei lá o tempo que eu achei que aguentava, depois chegou uma altura já era difícil, porque depois à noite, porque janta-se cedo em Inglaterra, não vias o sol... Depois também, depois havia ali um período que era eles ali à noite, que eram comíamos umas tostas e um chocolate quente, é quando eu estava um bocadinho mais com o Mário, e falávamos um bocadinho, ia para o quarto ver o quê? A televisão dava programa, mas não tinha legendas, não percebia inglês, não é que agora percebo muito, mas percebes, mas mas foi uma experiência. Foi. Há coisas que... Foi porreira. Foi. De ser vivida. Atenção que no fundo fizeste parte na mesma, ainda com 17 anos, de algo que na história do futebol português ainda não foi igualado. Que é a presença na final da taça, uma equipa do terceiro escalão. É assim, eu fazia parte do plantel, efetivamente não jogava, mas fazia parte. Mas fizeste parte sim, foi brilhante. Desse processo. Bruno, e tu? Como é que surgiu o Leixões? Qual é que foi o teu primeiro contacto com o Leixões? Como é que se desenrolou isso? O meu primeiro contacto com o Leixões foi através do meu avô e do meu pai, que vinham ver os jogos. Eu era miúdo e vinha com eles. Com que idade, sensivelmente? 6, 7 anos, por aí já tenho essa memória. Depois mais tarde a minha entrada no Leixões é através de um amigo que já jogava cá nas camadas jovens, era escolinha, era da minha turma, e convidou-me para um dia para vir com ele. O Cefaneco, o Malgrado Cefaneco, era o treinador, concordou com essa situação, eu vim com ele e fiz uma semana. Ao final da semana o Cefaneco disse que gostava que eu continuasse e por aqui continuei. Fizeste sempre seguido? Eu fiz dos 9 anos até ser vendido para o Mallorca, na altura. Com 27, por isso são 18 anos de Leixões seguido. Acho que pouca gente deve ter esse trajeto. Sim. Tu fizeste parte da equipa que vai à final da taça com que idade? Eu era o meu primeiro ano de sénior. Era 18, ou seja, aqui uma diferença ainda curta, digamos assim, de um para o outro. Mas na altura já tinhas se calhar um papel um bocadinho diferente. Não sei se participavas tanto como o Cadinho, se jogavas tanto. Ele entra na final da taça. E tu chegas a entrar? Eu entro ao intervalo na final da taça e nessa época com o Mr. Carlos Carvalhal vou ganhando a minha importância ao longo da época. É nessa altura que começas a afirmar-te na equipa principal? Sim, é o meu primeiro ano de sénior. Eu já tinha jogado, no ano anterior era júnior, já tinha feito, salvo erro, 4 jogos pela equipa principal, mas estava a jogar, estávamos a disputar a fase final do campeonato de júniores até, campeão nacional, ficamos em segundo lugar. E nesse ano acabei por fazer 4 jogos na equipa principal, foi com o Mr. Adelino Teixeira. E depois no ano a seguir, no meu primeiro ano de sénior,
Vou ganhando a minha importância ao longo da época. O que o Cadinha diz, essa equipa foi claramente montada para subir, com Abílios, com O10, Bezirovic. Sim. Era uma equipa que foi claramente montada E um treinador para subir, da Primeira Liga. com um treinador que tinha vindo da Primeira Liga, o Carvalhal, com muita malta também a regressar, o caso do Zé António, do Nené, do Marco Aleixo, do Tozé. Depois outra malta que já estava cá também. Foi uma super equipa. Acho que para a segunda B era claramente uma equipa acima daquele nível, e por isso é que também conseguiu, não conseguiu infelizmente o objetivo principal devido ao confronto direto com o Marco, que também tinha uma grande equipa, mas conseguiu algo, como tu disseste, que ainda ninguém conseguiu igualar até ao momento. E estou na esperança que mais ninguém o consiga. Exatamente, também torcemos por isso todos os anos, que ninguém consiga igualar este feito. Embora os museus é que vivem do passado, mas acho que é importante preservarmos ou ficarmos orgulhosos desse feito. Acho que é importante, porque acho que isso demonstra um bocadinho o que é ser Leixões, na minha ótica. Mostra muito o que é. Ok, na altura éramos ligeiramente bajulados com dinheiro para poder ter uma equipa dessa envergadura, mas a verdade é que também para ultrapassar equipas do nível do Braga na altura era preciso ter uma personalidade, ser homem, ter caráter, jogar a Leixões para se poder conseguir fazer o que vocês fizeram e inclusivamente encostar o Sporting campeão às cordas como vocês o fizeram. Acho que isso é de louvar, acho que isso é ser Leixões, e acho que todos nós leixonenses estamos ainda orgulhosos disso. Pena ainda não termos repetido nada parecido a isso. Felizmente não estamos no terceiro escalão, estamos no segundo. Mas acho que é de... Era só pegar nessa bravura da altura e transitá-lo para os dias de hoje em todas as modalidades e tudo, que acho que o atleta hoje em dia é demasiado protegido. Teoricamente trabalha-se mais o passo, técnica, etc. Mas trabalhar também o caráter de um atleta acho que é muito importante. O que é que vocês me podem contar sobre... Eu não vou falar já dos adeptos, isso vai ficar um bocadinho mais para a frente. O que é que vocês me podem contar, e se calhar vou começar pelo bocadinho, sobre como é que era o balneário na altura, o que é que podes contar sobre as personalidades, como é que era o mais novo, de certeza que quase que tinhas que andar lá a apertar as chuteiras a alguém, porque tu eras dos mais novos. Tens assim alguma história que possas contar dessa altura? Não, na altura, curiosamente, nós equipávamos de lado um do outro. Se houvesse... Na altura em que eu chego aos séniores, do Leixões, que é outros tempos, isto mudou, ainda bem que mudou nesse aspecto. Mas eu, quando cheguei aos séniores do Leixões, eu apanhei aquela fase em que havia muito hábito de eu chegar lá e tratava alguns por senhor, e depois tinha que perguntar qual eram os cabides que estavam disponíveis para me poder equipar. Eu lembro-me que o Abílio tinha muito hábito, e o Marco Aleixo de virem de fato. Lembras-te de virem de fato para o treino? Fato, não é fato treino, é fato. Fato e gravata. E eles tinham uma coisa que era um cabide para as calças, outro para a camisa e outro para o casaco. Eu disse, mas tinham esse estatuto? Claro. E nós tínhamos esse cuidado, mesmo no chuveiro, não é? Tinhas de perguntar se podia tomar banho naquele, podia ser o Sr. Abílio, ou o Sr. Marco Aleixo, ou não sei o que é. E havia esse respeito, e nós miúdos, não era miúdo, estava aos China, também o Castanho, não sei se o Vilaça, também acho eu, e tínhamos esse respeito pelos mais velhos, havia muito isso da nossa parte. Também não havia outra hipótese. Mas era um balneário, a malta fantástica. Alguma história que possas contar que tenha acontecido? Vocês eram praxados quando chegavam à equipa principal? Ou havia assim alguma partida que vos era feita? Acho que não. Pelo menos eu não me recordo. Não, éramos acarinhados por toda a gente. Eles olhavam para a malta da formação que ia aos cenas e tratavam-nos muito bem. Também era a malta da formação que tinha bons resultados. Porque tu também, sim. É bom lembrar que o Leixões, em juvenis, iniciados e júniores, o Leixões estava para ser campeão. Isso é que era uma... A primeira estava para ser campeão. No último ano nós fomos vice-campeões nacionais.
Porque eu jogava, o China é mais velho do que eu, ele jogava no escalão sempre acima, mas eles quando queriam ir à fase final para ser campeão chamavam um bocadinho do escalão abaixo. Isto é verdade, nos juvenis e nos júniores. Não, nos iniciados. Iniciados. Nós chegámos à fase, nós chegámos lá, depois tu eras recrutado. Mas era recrutado. Mas era um pá, era malta espetacular. Não há assim nenhuma história com algum jogador que... Não, pá, tínhamos, não. Olha, eu não tenho, não sei se eu percebi, passado imenso tempo, eu não sabia que o Detinho não sabia ler nem escrever, por exemplo. Por exemplo, nós tínhamos um jogador muito engraçado, pá, que foi uma pessoa fantástica, fantástico, o Brito, lembras-te do Brito? O Brito jogou no Marco. Já não é desse... Já não é dessa, pois não é desse. O Brito é no ano, mas é no ano a seguir. É do ano que depois disputamos as competições europeias aqui. É o ano da subida da divisão. Exatamente. É o ano da subida da divisão e das competições europeias. Sim, o Brito é depois. O Brito era muito engraçado. O que é que posso contar sobre o Brito era tudo. O Brito chegava, imagina, o Brito é de Lisboa de Chelas, e o Brito chegava aqui, ele chegou a vender, não sei se lembras disso, vendia os pneus, de uma vez vendeu ao Nené uns pneus à noite, o Nené quando vê a luz dia, um dia a seguir, percebeu que os pneus eram carecas. Já vi a hora. É que ele primeiro subiu o dinheiro. Eu cheguei-lhe a dar dinheiro para um telemóvel, o Guerra também, o Guerrinha deu-lhe, mas depois por um telefone dele queria tirar para o jacuzzi, se eu não lhe desse o dinheiro. Pá, o Brito era muito dessas coisas. Mas por maldade ou... Não, era... Pá, ele ficava com o dinheiro e o Nené ficava com os pneus carecas, eu ficava sem telefone, o Guerra também, mas o Brito era muito assim, mas era... Sabes a história do Brito, que o Brito teve preso 10 dias, ou 15, ou 20, ou um mês, não sei. E não sei se sabes que o Brito teve preso, e depois o Brito estava em questões, estava na enfermaria, e depois houve ali uma altura, que o Leixões, acho que foi através de Leixões, que o Brito cumpriu a pena de prisão dele. Mas o Brito não quis ir embora. O Brito não quis ficar mais 15 dias na cadeia, porque na cabeça dele tinha que acabar um campeonato entre cadeias, percebes? E ainda ficou lá aqueles 15 dias. O Brito era grande maluco. Que história. E nós nesse ano, no primeiro ano, não subimos muito, porque ele veio aqui sozinho e ganhou o jogo. Foi, também havia a questão do Marco, teve não sei quantos penaltis, não é? Sim, mas depois quando foi entre confronto direto, nós empatámos lá e eles ganharam bem aqui e acabaram por ter o mérito. Aqui ganharam bem. Bruno, e tu, o que é que nos podes contar de histórias? Como é que foste recebido nessa fantástica equipa que o Leixões teve? Foi talvez das melhores equipas dos últimos 25, 30 anos, não é? Que o Leixões teve. Como é que foste recebido? Como eu te disse, eu no ano anterior já fui fazendo parte e alguns já os conhecia. Agora também, tal como te disse, foi quase aquela equipa foi quase feita do zero. Quase construída novamente do zero. Era uma equipa que tinha malta muito experiente, como o Abílio, o Tozé, o Bezirovic, o Ferreira na baliza, malta muito experiente, depois malta que já malta da casa, mas que tinha saído, casos do Nané, do Zé António, do Marco Aleixo, o Barrinhos, o Pedras também tinha regressado acho que no ano anterior. E depois tinha malta da formação, que era o meu caso, o caso do Cadinha, o caso do Castanho, do Vilaça, do Ramalho, o Daniel, o Jorge Gonçalves também fez parte dessa equipa. Tínhamos ali uma mescla muito boa de malta que já sabia o que era Leixões, já conhecia a realidade do clube, a identidade. E também isso tudo junto sentiam muito, quase, eu acho que a maior parte da malta tinha feito o seu percurso de formação aqui, eram de Matosinhos, sentiam muito o clube, sabiam o que é que este clube significava para a cidade, ou significa para a cidade, mesmo nós quando éramos crianças. Eu já disse isto, não é? Nós quando éramos crianças acho que o nosso sentimento era totalmente diferente do que é agora dos miúdos, não é? Eu lembro-me quando era criança o meu sonho era jogar na equipe principal do Leixões, na Primeira Liga. Agora se calhar se fores perguntar aos miúdos, eles querem jogar no Benfica, no Porto, no Sporting, no Real Madrid, no Liverpool. É um bocadinho diferente do sentimento que existia antigamente.
Pá, quem era de Matosinhos queria jogar no Leixões, queria chegar a sénior do Leixões, queria ter essa passagem. Depois, se a partir daí fosse para outro sítio, pá, era o percurso normal, não é? Seria o percurso normal. Mas o primeiro objetivo seria sempre chegar a cumprir o sonho de vestir a camisola nos séniores do Leixões. Pá, e agora não acontece, infelizmente perdeu-se isso, não é? Eu lembro, mesmo a dinâmica do clube, eu lembro perfeitamente que nós jogávamos ao sábado de manhã nas escolinhas, os séniores estavam a treinar aqui embaixo no Estado do Mar, nós tínhamos um maracanazinho e olhávamos para cá para baixo e um disse, será que um dia vamos chegar ali, o carambas? Pá, no domingo, ou jogávamos às vezes, quando éramos mais velhos, jogávamos nacionais ao domingo de manhã às 11 horas e víamos muitas vezes jogadores da equipa sénior que tinham chegado para jogar à tarde, que iam almoçar, mas que vinham mais cedo e estavam na bancada ali a ver um bocadinho do nosso jogo. Vocês sentiam que isso era importante, por exemplo? Sim, muito. Havia muito essa dinâmica, havia esta ligação de clube, e isso tudo, opá, mexe contigo e ajuda a que esse sentimento cresça pelo Leixões também. E pronto, opá, naquele ano era um bocadinho isso, quase toda a malta sentia e sabia o que era Leixões, a direção também, opá, o presidente José Manuel Teixeira também tinha sido atleta, já é um leixões também, também o Manuel Barbosa, o Barbosinha, que também tinha sido ex-atleta de Leixões, também era... O quadro diretivo também sabia e sentia o que era Leixões. Epá, isso tudo junto é muito mais fácil depois as coisas terem sucesso e acontecerem, não é? Quando todas as pessoas estão identificadas com o que é que se quer, com o meio em que se está, torna tudo muito mais fácil. Ou seja, o ADN. Ali existia um ADN e era muito mais fácil se alguém viesse de fora, um ou outro atleta vir de fora, facilmente era agregado, era imbuído naquele espírito de pá, nós aqui somos assim e vocês faziam depois esse trabalho. E depois a verdade é que as equipas em que vocês maioritariamente participaram, aquilo era tudo a Leixões. Pronto, e depois também, pá, não há que esconder, o Mr. Carvalhal também tinha, já para aquele tempo, tinha bastante, pá, estava muito à frente do tempo. Nós fazíamos coisas que se calhar passados 10 anos é que se começou a fazer. Pá, isso tudo junto deu aquele resultado final. Final não. Que ele ainda tem muito, eu acredito que o próprio Carvalhal ainda possa... Não, estou a dizer aquele resultado final da do época, Leixões, daquela época de sucesso. Falas nisso de que o Carvalhal eventualmente até já estava num patamar acima, na altura, visão eventualmente até do próprio Sr. José Manuel Teixeira, que viu que tinha ali alguém relativamente jovem que poderia ajudar o Leixões e também catapultá-lo a ele para patamares diferentes. Mas eu já tive aqui o Sr. Tamanel, o saudoso Tamanel, com o seu espólio do seu museu, e ele mostrou-nos aqui um caderninho do Sr. João Faneco. E estamos a falar que o caderninho de João Faneco, um bloco de notas do Sr. Faneco, aquele bloco de notas remontava para aí aos anos 90. E lá tinha pormenores, metodologia de treino, alimentação, interpretação tática em jogo, interpretação ofensiva da equipa adversária. Estamos a falar de um nível de pormenor que ele tinha num pequeno bloco de notas dos anos 90. Que hoje sim se fala, se analisa, etc. Mas estamos a falar que no Leixões, já se fazia. Nos anos 90, com o mestre da formação, que era o Sr. Faneco, isso já era uma realidade. Portanto, o Leixões na altura, então, com pessoas da casa e com um nível de conhecimento de futebol grotesco que ele tinha, conseguiu transmitir isso à formação. Eu acredito que ele pudesse ter ajudado muitos treinadores da formação a orientar os miúdos, no caso vocês dois miúdos na altura, a conseguirem seguir um ADN. Talvez o próprio João Faneco ajudou muito a formar a identidade que depois seguiu para o futebol sénior, coisa que hoje em dia é muito difícil vermos, seja que clube for, a ter uma identidade desde dos escolinhas
até ao futebol sénior, tirando talvez um Barcelona ou algo assim do género, hoje em dia, e um Ajax, que ainda há pouco tempo eu estive a ver uns vídeos, pá, eles mantêm mais ou menos a mesma filosofia, mas isto, o futebol está tão volátil, hoje em dia qualquer meco é agenciado, e hoje se não estás bem aí, amanhã vais para o outro lado. Vais para outro clube e perde-se a identidade e perde-se muita coisa, e às vezes até para o próprio desenvolvimento enquanto atletas. Se calhar se vocês não tivessem seguido sempre o mesmo caminho, no mesmo núcleo, se calhar se o Bruno tivesse ido daqui para o Boa Vista, do Boa Vista para o Lessa ou outro clube sempre a saltitar, se calhar nunca teria dado do jogador, porque se calhar nunca se proporcionaria uma linha de continuidade com o mesmo plantel, resultados, porque, e a verdade, eu vou pegar nisto, a formação é um processo contínuo, não é um resultado que define se o jogador vai ser bom ou mau. E se calhar nessa altura ainda conseguimos viver bem com uma formação forte, lá está, que depois resultou em que chegámos à segunda liga, então da segunda liga B para a segunda liga, com maioritariamente atletas da formação, e quando subimos depois já estão à primeira liga, também com muita gente da formação, o que hoje em dia se calhar conta-se pelos dedos. Vou fazer uma análise. Se o Vizela subirá à primeira liga, eu até me pergunto quantos portugueses têm eles no plantel. Já nem digo pessoas de Vizela, já me pergunto quantos portugueses têm eles. Sim, mas é bom que se note que na nossa altura não era assim tão fácil transitar os Júniors para... O Leixões estava para ser campeão, por exemplo, no último ano de Júniors, porque isto, tu podes... O Leixões estava para ser campeão na nossa geração, em Júniors. Mas tu até podes meter 5 ou 6 na equipe principal, mas também se não jogares, isso não vale grande coisa. Sim, isso também é verdade. Porque depois também havia uma coisa importante que era, eu quando cheguei aos Sénios eu sentia que tinha capacidade para ser titular. O China também sentia que tinha essa capacidade de caras. Só que depois também há outro lado, que é preciso também ter coragem, não é? Seja o Carvalho, na altura era o Carvalhal treinador, pode dizer de qualquer, ter a coragem que não havia, que era ao tirar um Abel e vou meter um bocadinho a titular, ou vou tirar o Odé, que também era um jogador de peso, e vou meter o China, também não havia isso. Ou tirar o Marco Aleixo, ou o Sérgio Abreu que veio do Braga, e meter o Jorge Vilaça. Não havia muito essa coragem, nem havia muito isso da formação. Esta formação existe há uns anos, lembraram-se há uns anos esta parte que a formação existia, e pronto, começaram para a desatar a fazer dinheiro. O China para ir, que eu acompanhei, porque somos amigos, eu acompanhei a carreira dele, o China para chegar ao Mallorca, se calhar teve que fazer se calhar não fez, sei lá, ali uma época, duas, a um nível regular, porque se o China jogasse mal aqui ou jogasse bem ali, depois se jogasse mal, na altura não servia. Sim. Percebes? Ele fez ali épocas regulares e só foi jogar para o Mallorca, para a Primeira Liga Espanhola. Hoje em dia, o miúdo, se fizer 2 jogos bons e fizer um grande golo, esse miúdo dá 200 ou 300 mil euros ao Leixões, ainda bem. Sim. Mas a realidade é essa. Mas estamos aqui a falar que está nivelado por baixo. Percebes? Sim, muito. Mas calhar esse miúdo teve 10 jogos que não fez grande coisa, mas o nível de exigência, eu noto isso. O futebol é muito assim. O nível de exigência está muito baixo. Está muito às vezes, por exemplo, porque eu acompanho a formação, ele, de certa parte também acompanho, por outras vezes, mas acompanhamos a formação. Há muita gente que questiona assim, mas o Leixões, o Assado, não sei o quê, não aposta na formação. Mas também temos que olhar e perceber mas apostar em quem? Mas temos qualidade para... Exatamente. Sim. Também temos que perceber isso. Sim, e lá está. E hoje em dia, com facilidade, eles mesmos são todos agenciados e a qualquer momento decidem meter... Eu até já costumo dizer, não sei se vocês concordam ou não, mas eu acho que atualmente até já existem os clubes da moda, naquilo que é a formação. Este clube até está mais na moda, siga. Não é que o clube tenha projeto, mas já tem nome de ter 4 ou 5 agentes a lá meter jogadores, já passa a ser um clube. Olha, ele costuma ter aqueles 4 agentes, por norma costumam lá meter jogadores, aquilo, vou lá meter. E já nem vão por raízes, já nem vão por nada, e depois lá está. Nós até, enquanto Leixões, e acho que até podemos falar nisso, nós neste momento também não conseguimos extrair grande coisa. Nós neste momento até temos o Sub-19 na Distrital. Para mim é um bocadinho até mudei um bocadinho, vocês que lutaram para ser campeões. É isso, acho que o paradigma de Leixões neste momento não é comparável, por isso não se pode comparar o paradigma dos nossos tempos, em que lutávamos, lá está, tivemos uma geração,
teve o privilégio de lutar para ser campeão nacional em iniciados e júniores. Fomos vice-campeões nos 2 anos. Com realidades totalmente diferentes. Sim. Não é? Eu acredito que também se calhar o Leixões se calhar foi ultrapassado, infelizmente foi ultrapassado por outros clubes que começaram a evoluir, começaram a criar outro tipo de condições, começaram também se calhar a pôr gente mais capaz a trabalhar nos clubes, foram-se profissionalizando. Acho que é um enorme número de circunstâncias que fez com que isto esteja a acontecer. Eu acho que o marasmo diretivo que o Leixões sofreu ali depois da descida da segunda divisão, o próprio desaparecimento do próprio João Faneco, também, lá está, depois... eu até costumo dizer, até o próprio metro do Porto, de certa forma, prejudicou um bocadinho o Leixões, porque, e eu já falei nisto noutros podcasts, as pessoas, em vez de virem a pé de Matosinhos, ou na antiga Rézia de Matosinhos até ao Estádio do Mar, hoje em dia... João, mas repara, nós temos que perceber que... Nós temos que ver que eram outros tempos. Sim, Eu tive a oportunidade de jogar para o Benfica, para o Sporting na formação, ele também teve. E nós não queríamos sair daqui. Era a identidade. Nós não queríamos, isto é verdade, não queríamos sair daqui, queríamos jogar no Leixões e chegar aqui aos Séniores. Eram outros tempos. Hoje em dia já não acontece, os miúdos, e hoje em dia há essa facilidade do Porto, o Benfica, o Braga, o Famalicão, o Rio Ave, eventualmente. Vir aqui os miúdos vão, porque... Neste momento até o Lourosa. Até o próprio Lourosa, sim, o Lourosa cresceu. Isso foi os clubes que cresceram, cresceram o presidente Hugo teve, e eu quero ter as minhas formações todas no Nacional, e fez por isso. Não sei se os miúdos são todos lourosos ou não, mas hoje em dia o futebol está feito de que nem que o miúdo seja do Algarve, vem cá para cima fazer a formação. Acho que desvirtuou um bocadinho aquilo que é depois conseguirem gostar do clube da cidade. Exatamente, esse paradigma mudou, exatamente. Isso mudou muito. Acho que depois essa identidade que vocês têm com a cidade, depois é muito difícil termos equipas na formação assim um bocadinho competitivas, porque nós também estamos num grande centro. Está diferente, está muito diferente. Está muito diferente. E é o que tu dizes, não é? Houve um marasmo muito grande. Por falta de condições, não é? O Leixões teve anos que nem tinha campo para treinar, não é? O Oscar Marques, eu agora não tenho, como tu disseste, não tenho estado tão atento à realidade do Leixões, mas o Oscar Marques tem 5 anos, não sei, 6, não é? Nem sei se tanto. 5 renovado, já nem sei se o Leixões esteve sem campo, não é? Se calhar gente menos capaz a trabalhar, enquanto que os outros foram crescendo, foram-se profissionalizando. Sim. Não era fácil, muitos pais contavam-me que não era fácil, que hoje treinavam ali, claro, e até mesmo para a própria estrutura de Leixões. E mesmo para os miúdos, andar com bolas, andar com isto, vai para ali, agora vai para lá, agora vai treinar ali. Mesmo para os miúdos se identificarem com... É isso que eu estava a dizer. Uma coisa é que tu vês para aqui todos os dias, vês aqui ao estádio todos os dias, vês a dinâmica de estádio, vês o símbolo todos os dias, vês a equipa profissional a treinar, vês o ambiente, tudo, do que nunca pôres cá aos pés, não é? Nunca os vês bem, olha, vamos lá no domingo ver o jogo. Depois se calhar não é identidade, não há nada que te puxe, depois acaba por não haver grande coisa para te puxar, não é? Na altura, lá está, as pessoas também, sendo de Matosinhos, associavam-se ao clube, tinham um orgulho em ser de Matosinhos, para nós não há problema nenhum se nos chamarem de peixeiros. Nada. Com muito orgulho. É orgulho peixeiro, é mesmo a nossa sina. Agora, noto também hoje em dia que existe uma desassociação muito grande das pessoas da cidade com as raízes, não é? Ainda há pouco tempo que eu estive a falar com o nosso presidente Jorge Moreira, e se calhar há 20 ou 30 anos atrás tínhamos 140 barcos de pesca, por exemplo, e hoje em dia temos um. Natural de Matosinhos, temos um. Portanto, e o Leixões sempre é muito identitário, é muitos pescadores, e na altura era muito enraizada a questão dos pescadores, de sermos de Matosinhos,
E hoje em dia não temos. Hoje em dia temos... A própria cidade, não é? A própria cidade, não é? Tens muita gente Mudou de fora que vive em Matosinhos que não é de natural. Matosinhos. Não é de Matosinhos. Por isso o Leixões, se calhar, também não nos diz grande coisa, não é? Alguns até só vêm cá dormir, alguns só vêm cá dormir E vão trabalhar. E depois é porque têm qualidade de vida, se Matosinhos tem qualidade de vida e escolhem Matosinhos para viver, mas depois o Clube da Terra não lhes diz nada, não é? Enquanto que antigamente quem vivia em Matosinhos era realmente Matosinhos. Nós brincávamos na rua em Matosinhos, havia N bairros sociais, não é? O bairros Pescadores, Biquinha, Cruz de Pau, Carcavelos, N bairros sociais. Isso também, parecendo que não, também ajuda. E agora... Atenção que nós temos. E acho que, sinceramente, ainda são os pontos quentes do Leixões. Exatamente. Ainda são mesmo... Porque, se calhar quem vive em Matosinhos Sul, por exemplo, só dando um exemplo, Sim, pouca gente, é o que tu dizes, se calhar apanha o metro e vai ver o Porto, não é? Porque é o clube deles, se calhar, não é? Exatamente. Mas vivem em Matosinhos pela qualidade de vida que o Matosinhos lhes proporciona, mais nada. Eu vou falar nisto quase todos os episódios que gravar. O Cultura 1906 está projetado para fazer um trabalho muito difícil, que é de tentar agregar o máximo de gente possível. Claramente que nós adorávamos agregar toda a cidade, mas nós não conseguimos tudo o que queremos. Mas nós temos essa ideia e queremos, dentro do possível, tentar agregar. Portanto, a nossa esperança neste momento, evidentemente, não é quem veio viver agora para Matosinhos e que tem os seus clubes, é se calhar, entre aspas, apanhar os filhos, tentar captar a atenção deles, tentar fazer com que o bichinho dessas pessoas tenha aqui este clube, tenha a oportunidade de poder ir ver, é perto de casa, é um clube histórico, é um clube que tem tradição e queremos fazer esse trabalho. Sabemos que não vai ser um trabalho nada fácil, mas que vamos querer fazer. Estamos aqui a falar de identidade de Matosinhos, matosinhenses. Falta-nos então falar só um bocadinho dos adeptos. Vocês na formação, e isto foram algumas histórias que me foram cantando, porque eu sou de 95, portanto vocês em 95, alguns já estavam a ganhar barba. Vocês já tinham adeptos que se calhar já iam ver os vossos treinos e os vossos jogos. É verdade? É mentira? Vocês tinham muita gente já a ver jogos, sobretudo nos júniores, digo eu. Nos treinos não. Nos treinos eram os nossos pais e mal. Agora os pais vêm. Mas nos jogos vocês já tinham aí uma franja? Nós jogámos com aquela bancada do Oscar Marques cheia mais que uma vez. E aquilo ali cabe muita gente. Não sei quanto é que cabe ali, mas jogámos ali contra o Porto, Sporting, Benfica. A fase final de júniores conseguimos encher os 3 jogos, não é? Que foi o Belenenses, Benfica e Porto. Belenenses, Benfica e Porto. Aquilo não cabia mais ninguém. E mesmo o Maracanã contra o Benfica e contra o Sporting, a mesma coisa. Não era gente em cima dos muros, era fora de normal mesmo. Foi uma coisa fora de normal. Quando vocês faziam parte também daqueles que ao domingo, quando eram mais novos, enchiam as bancadas, quando vocês passaram para dentro do relvado, que importância que sentiam que os adeptos faziam na equipa? Como é que vocês viviam? Porque isso era a altura em que punhamos 2-3 mil adeptos fora, com facilidade. Como é que era viver isso? Eu acho que isso é um bocadinho aquilo que estávamos a falar há pouco. Eu fui apanha-bolas, por exemplo, de Leixões. Eu fui apanha-bolas dos séniores. Depois, quando passas para o outro lado, e estive no meio da bancada com as pessoas, por isso, quando passas para este lado, tu sentes que aquela gente é a tua gente. Tu estavas daquele lado há bem pouco tempo e que agora estás a representar aquela gente. Tens que dar o melhor pelaquela gente, tens que deixar aquela gente feliz, tens que chegar ao fim e conseguimos, demos uma alegria àquelas pessoas que andaram uma semana toda a trabalhar e que agora vêm ao fim de semana ver o seu clube, o seu Leixões, para no final saírem daqui felizes, para irem para casa tranquilos, prepararem-se para mais uma semana de trabalho duro, muitas pessoas têm trabalho duro,
Pá, e era esse, eu pelo menos era esse o sentimento. Quando passei para cá, eu estava daquele lado, pá, agora até é a minha vez de fazer aquelas pessoas também De honrar. de ficarem felizes, de as fazer ficar contentes, satisfeitas, pá, poderem ir para casa e desfrutarem um pouco daquilo que é o Leixões. E Atenção que havia muita gente na altura, e ainda hoje acredito que sim, que tinham grandes dificuldades Claro. e que mais isso, faziam mais isso. grandes esforços, Podia- mas uma coisa era certa, falhar um jogo de Leixões elas não podiam fazer. Exatamente, se calhar até podia faltar comida, mas tinha que O haver Leixões dinheiro elas para, tinham que ir ver. Isso, para ir ver o Leixões. ainda hoje já me contaram algumas histórias, avós de algumas pessoas e alguns pais que ainda passaram por isso, de facto mesmo passar fome, ou então terem uma viagem que podiam apanhar, por exemplo, o autocarro, a Resende ou qualquer coisa assim para ir daqui a colar, mas aquele dinheiro poder fazer a diferença para ela poder ir ver o jogo no domingo. E isto são histórias que, no fundo, que comovem aquilo que é e que no fundo também agradecem um bocadinho a história, porque acho que devemos de respeitar, ser humildes, digamos assim, e respeitar essa mesma história. Mas enquanto jogador, vocês, por exemplo, irem fora, terem 2 ou 3 mil adeptos, ou 1000, depende, ir ver um jogo fora, Eu acho, isso não era para eu acho que não qualquer é um. questão. Repara, eu dos adeptos eu tenho uma coisa que eu acho que o Leixões. Tu há bocado estávamos a falar da final da taça contra o Sporting, mas há o Leixões já. É bom relembrar que o Leixões tem uma final de taça ganha Exatamente. no Estado das Antas, em que foi obrigado a lá jogar. Ou seja, foi uma final da taça foi jogada contra o Porto no Estado das Antas. O Leixões foi obrigado a jogar lá e foi lá e ganhou. E estávamos agora a falar do Leixões ser um clube da segunda B que foi uma final de taça que o recorde não foi batido e dificilmente vai ser batido. Mas também, repara, o Leixões é aqueles clubes que eu costumo dizer que, pá, você já ouviu muito esta expressão do mágico Leixões, e não é por acaso que dizem muitas vezes isto do Leixões, porque qual é o clube que vai às Antas e ganha lá a final da taça? Qual é o clube da segunda B que vai à final da taça contra o Sporting e joga a maneira que jogou? Sim, O Leixões hoje é um clube que é conhecido a nível nacional porque tem adeptos. Sem dúvida. O Leixões, na devida proporção, é um clube grande porque tem adeptos. Se não houvesse adeptos, não era um clube que as pessoas falavam. Não é? E na altura, quando a gente jogava aqui, nós na formação tens muita noção, mas depois quando passas para aqui e nós apanhámos essa fase, então quando chegas aos cenas de Leixões, em casa tu tinhas 3 mil pessoas num aquecimento. Ele sabe, num aquecimento. Já para não falar, quando ias fora na enchia o segunda peito, isso. já quando falavas quando íamos fora na segunda vez jogar a Ronfa, ou a Joana, ou a Hermesindo, ou não sei onde é que era, que chegavas lá, aquilo estava cheio, era... Não sentias-te. Jogavas em casa. Claramente. Fácil. Eu vou-te dizer uma coisa, João. Houve um ano aqui no Leixões, no ano do Casquilha, que nós não descemos divisão porque os adeptos aqui no Estado do Mar ganharam muitos jogos. Eu estava Nós aí. não tínhamos qualidade nem capacidade como equipa de nos mantermos na segunda liga. Eu estava aí. E não sei Na se sabe bancada. esta particularidade, eu não sei se agora ainda é assim, nós preferencialmente na primeira parte atacámos para o lado do pavilhão. Da segunda para aquele lado, para onde estava a claque. Nós tivemos muitos jogos esse ano, e com o Casquilha perdíamos fora, mas tínhamos que ganhar em casa e ganhávamos, mas atacávamos para aquele lado, e eu, muitas vezes que a claque, os adeptos, ganharam os jogos. Foram sim. eles, não fomos nós. Nós, quer dizer, marcávamos os golos ou fazíamos, mas muitas Mas vezes ganhavam muitos jogos. ganhavam Muitos força. jogos. Ok. Não, sentias claramente que era um clube diferente. Sentias claramente que era um clube diferente. Quais são, poucos tinham a capacidade de mobilização que tinha Ainda o hoje. Leixões. Ainda hoje, sim. Ainda hoje. Infelizmente, opá, Fomos à feira, sinto... pusemos lá 800 pessoas assim, e só não pusemos mais porque tentaram-nos dificultar a vida ao máximo. E tivemos muitos O Casa problemas. Pia subiu divisão aqui no Estado do Mar há 3 anos, trouxe 100 pessoas. O Leixões subimos E Moscavide. E Moscavide metemos lá aqui a 3 mil. Passo lá muitas vezes em trabalho. Não, a Não, diferença é é isso, essa. Sim, sim, Por isso é que sim, eu digo sim. muitas vezes. Claramente E atenção, ganhámos 2 jogos, empatámos 1. Fomos à feira meter 800. Se hoje a toada continuasse, nós tínhamos ido a Paços de Ferreira, por exemplo, agora. Metias 3, 4 mil. Se fosse necessário, metias 3. Se, atenção, a toada continuasse. Ok? E tendo em consideração que o horário, segunda-feira às 18. Mas eu acho que as pessoas faziam ainda mais esforço, tentavam ao máximo não ir ao trabalho, se for preciso, só para irem ver o jogo. Mas é isto. Bruno, tu que viveste isso um bocadinho, eu creio que não. Como é que foi o trajeto para chegar à Primeira Liga? Tivemos um grande treinador. Opa, eu felizmente tive a sorte
nos últimos 25, 30 anos, todos os sucessos que o Leixões teve, tem um denominador comum que é o Bruno China, felizmente. E vindo da formação, ainda mais prazer e mais gosto me dá isso. Pá, como eu te disse, como estávamos a falar, tivemos a situação do ano da taça, que foi um ano de sucesso, apesar de não termos conseguido o objetivo. No ano a seguir lá conseguimos sair da tal rua escura, como dizia o Mr. Carvalhal. Exatamente. Lembro-me que no primeiro ano de segunda liga não foi fácil. Foi um ano muito complicado. Íamos descendo. Exatamente. E o objetivo era porque foi um contrário. investimento muito forte e depois o investimento era para tentar subir. Depois alguma coisa correu mal, não sei o que é que aconteceu, mas houve salários em atraso, houve jogadores que rescindiram e foi muito, muito difícil. Nós acabámos a jogar com os júniores até e felizmente conseguimos nos manter. Depois houve uma reestruturação também, no ano a seguir fizemos um ano interessante com o Zé Gomes, não é? Com muita malta também da casa. Tu voltaste do empréstimo, não foi? Voltaste do empréstimo? Não. Ou já estavas, ainda estavas cá? Foi Jorge Gonçalves, volta do empréstimo, o Vilaça, muita malta volta de empréstimo, fazemos um ano... Eu chego de empréstimo com o Vítor Oliveira. Então pronto, enganei-me, foi isso. Essa malta é o Jorge Gonçalves, é o Vilaça... Sabes que esse ano da segunda liga, nós tínhamos uma equipe, no papel tínhamos uma equipaça, foi quando o Leixões foi buscar o Renato e o Leão a Leiria, tinham acabado de jogar a taça. É um investimento forte. E nós começámos essa época, tu lembras, no centenário do Boa Vista, que era Leixões, Sporting, Benfica e Leixões Sporting, não é? Boa Vista e... Um torneio. Nós ganhámos ao Sporting em penalti, jogava com o Cristiano Ronaldo no Sporting, depois vai para o Manchester passado uns dias. Nós ganhámos ao Sporting, nós ali pessoal, depois jogámos com o Benfica, até nos portámos bem, mas o Benfica jogava muito. E o Sporting também. E depois começa isso aí, depois a nossa época, depois no campeonato foi... E a malta entusiasmou-se. Sim, mas depois ali houve alguma coisa que falhou e pronto, foi o que eu te disse, terminamos com... Algo extra futebol, extra balneário... Nós tivemos com vários meses de salários em atraso, houve jogadores que rescindiram e não foi fácil mesmo. Tivemos jogos com 14, 15 jogadores. Na parte final foi. Não, foi um conjunto de várias coisas. Tu quando tens uma grande equipe, pensou que na altura jogar no Leixões não era fácil. Houve aqui malta que veio para aqui jogar de primeira liga que aqui tremeu. Não era fácil. Que eu hoje sinto que mesmo hoje não é fácil. Não, mas naquela altura era total. A exigência era muito maior. Sim, não digo que não, mas olha que hoje em dia sinto que eles treinam. Eu já não venho ao estádio tantas vezes, ou venho poucas vezes ao estádio neste momento, mas quando venho vejo que a exigência é muito menor. Também o nível muito menor. Associado, infelizmente, também no ano em que a gente foi o ano em que deixei de jogar, e ele depois tinha regressado e jogámos o que fizemos o último jogo no Oliveirense. Para mim, o erro do Leixões não foi erro, o objetivo não era esse, bem pelo que andei bem, não é? O Leixões começou nos últimos 4 ou 5 jogos e abriu as portas do estádio. O estádio não era como é agora. Sim, era lá em cima. Não, mas a bancada vinha até aqui, ou seja, não tinha esta, não era? Corria e o estádio cheio. E eu acho que isso jogou contra nós. Porque nós depois também, eu na altura estava lá e pensei, a malta aqui não consegue. Porque uma coisa é tu estás isolado ou tens que decidir com 500 pessoas, outra coisa é tu tens que decidir com um estádio com, 5, 7, 8 ou 9 mil pessoas. E eu acho que isso jogou contra nós. Tanto depois levámos o jogo para a última jornada. Oliveirense. Mas pronto, estava-te a dizer do regresso, depois tivemos essa época que foi uma reestruturação com malta através da casa, que tinha voltado de empréstimos, outros que subiram de júniores que voltaram a subir. Com o Zé Gomes, com o Mr. Zé Gomes, e acabámos de fazer um ano muito interessante. Acabámos ali em quinto, acho eu. Andámos até ao final, até bem perto, ali perto dos lugares de subida, mas depois acabamos por não conseguirmos aguentar o ritmo. Depois, no ano a seguir, já o investimento a aposta volta a ser um bocadinho maior. Na altura já se via o Vítor como o rei das subidas, ou ainda não era tanto? Foi mais à frente que se começou a alimentar. Eu acho que ele já tinha... Ele tinha duas subidas. Ele tinha o Passos Ferreira e o Portimonense. Só que depois de conseguir subir aqui, consegue subir uma... Catapulta. Exatamente. Ele chega cá numa fase da carreira dele, o Mister, que já estava ali um bocadinho aquilo, e depois aqui quando sobe divisão, acabou por...
disparar, foi por aí acima, mas... Como é que foi, como é que era o balneário dessa altura? Como é que vocês viveram? Tu ainda fizeste parte do plantel? Eu nas 2 subidas estou como ele, nas conquistas de Leixões, Também estás eu e China, sempre. Aliás, se Leixões quando quiser subir divisão, a gente volta a jogar e subimos outra vez. Eu vou-te já comprar chuteiras, se assim for. Não há da Vou-te segunda já liga, comprar. quando fiz para a primeira, fazíamos parte, eu e ele fazíamos parte. E como é que eram os balneários? Como é que era? Opa, é um bocadinho aquilo que já falamos. Também já era um grupo que vinha, já de alguns anos. Tiveste a adição de alguns jogadores? Né? E que foi sendo reforçado, melhorado, com elementos de valia. Atletas novos nessa época, tiveste o Beto, Não, creio que tivemos, o a Beto. equipa não era muito diferente da segunda B. Sim, mas Sim, em relação ao ano nessa. anterior, o Vítor Oliveira, o Mister Vítor Oliveira chega no ano anterior, sai o Rogério, chega e nós acabamos por andar ali perto de subir, mas não conseguimos logo na chegada dele. E ele do ano para o outro ele não mexeu muito. Acho que ele não há muitas alterações foi o Beto, foi o Namaro. O Roberto, o Amaro já estava. Não, o Amaro já estava. O Namaro já estava. Que tu disputas uma eliminatória da taça com o Benfica no Bessa e o Nuno Amaro espeta lá uma na gaveta. Estava o Amaro, já estava mal. Foi o Beto, foi o Hugo Moraes, eu acho que foi o Hugo Moraes, Beto. Cervantes já estava? Cervantes já estava, foi okay. com o Rogério Gonçalves, Filipe Gonçalves também, acho que chega também. Sim. Não há muita gente que ele... Eu acho que foi cirúrgico, quase. Foi cirúrgico. E foi fácil eles sentirem logo o que era, assim, também tendo o Mister que tinham, acho que não era muito difícil eles não sentirem logo como é que era a responsabilidade, o peso de envergar a camisola, porque na altura ainda por cima era o ano do centenário e acredito que se calhar também houvesse um bocadinho esse peso, ou não sei, vocês é que estavam lá dentro, é que sabem dizer melhor como é que era, mas como é que era feito esse balneário? Com que tipo de personalidade? As pessoas tinham uma personalidade forte, não tinham? É que tens imensa gente que não gostava de saber coisas sobre esses balneários. Não, pá, o balneário era muito forte, por acaso eu acho que era... Gente boa. Era um balneário muito forte. A malta que já estava cá, opá, já quase se dava, já quase conhecia de olhos fechados. Muitas vezes já sem falarmos, opá, o Joel, o Nuno Silva, o Cadinha, eu, o Alexandre, o Nuno Amaro, o Jorge Gonçalves, essa malta já quase já de olhos fechados, já sabia o que é que os outros estavam a pensar. Pá, depois houve adições como o Beto, foi super importante, o Moraes, pá, o Filipe Gonçalves também teve uma boa participação. Pá, toda a gente que veio para acrescentar e opá, conseguiu facilmente se imbuir no espírito. Pá, porque eu acho que o clube também, naquela altura, era muito fácil de se gostar. Primeiro já sabia-se que a responsabilidade e a exigência era grande. Toda a gente conhecia o Leixões, mesmo quem não estava no Leixões, sabia o que era o Leixões, porque é o que tu dizes, não é? A capacidade de mobilização era muito grande, onde se ia jogar o Leixões, sempre muita gente, vinham jogar aqui ao Estado do Mar, muita gente na mesma, por isso já toda a gente sabia o que era o Leixões, a história, a exigência, a responsabilidade. Pá, e com a malta certa que estava cá, Sem dúvida. acabou-se por criar Um treinador da casa. mais um treinador, pá, que Um ícone. pá, é uma pessoa fora de normal para este contexto, na minha opinião. Opá, é alguém totalmente Se diferenciado. houvesse assim algum problema no balneário, como é que ele resolvia? Não havia problemas. Com ele não havia problemas. Era de rédea curta com Era vocês? muita rédea curta. Não, o Mister... Não, já sabia. Mas ele era um grande... Tanto entre nós também... Já tivemos gente aqui a falar sobre ele, os irmãos Oliveira, e falaram sobre ele. E eles diziam que ele, enquanto pessoa, dava 10-0 ao Vítor treinador. Portanto, eu acredito mesmo que ele, efetivamente, não é, para ter o sucesso que teve, e até mesmo para lidar, às vezes, com algum ego, de alguns jogadores, como é evidente, porque a certa altura ele tem que contratar jogadores também que ele sabe que têm qualidade, e esses jogadores certamente que chegam a um balneário assim, eu fui contratado,
sei que têm qualidade, mas é preciso saber mexer neles, não é? Não é só ter Não, pá, mas um ele bom tinha carro e não saber conduzi-lo. tinha a grande virtude que eu acho que, pá, pelo menos para mim, era muito frontal, honesto, e era que se fosse contigo, que fosse um miúdo que tinhas agora acabado de chegar, como se fosse com o gajo que tinha vindo da Primeira Liga ou de outro contexto superior. O tratamento era igual para o miúdo como para o gajo que veio de um contexto superior. Pá, as regras eram aquelas, se andasses nas regras não tinhas problemas. Pá, se não cumprisses as regras eras castigado. E na fase... Mas o trato humano era qualquer coisa fora do lugar. Como é que estava o grupo na fase das decisões? Imagina, a equipa foi começando a ir lá para cima, houve resultados menos positivos, por exemplo, vitória aqui em casa, e na altura, creio que há para aí 1 ou 2 jogos nessa altura que não se ganha, se eu não estou enganado, não sei se é nessa fase ou mais à frente. Há uma altura em que há para aí 2 ou 3 jogos que não se ganha. Como é que ele fazia a gestão disso? Como é que ele... o grupo sentia cada derrota ou não? Confiantes no processo? Sabemos que vamos conseguir lá chegar? Como é que o Balneário reagia? Pá, eu pelo menos tenho a ideia que foi tudo muito natural. A malta confiava muito no homem e confiava também no colega que estava ao lado e cada um confiava em si. E acho que foi um processo muito normal. Não foi fácil. Não foi fácil porque havia Rio Ave na luta, Guimarães, Vitória, sim. Foi depois as equipas, não é? De Estoril, tinhas Estoril também, uma havia... série de Varzim, se não estou enganado, nessa época. Sim, mas o Varzim estava mais para, já estava mais afastado. Mas havia equipas não foi fácil. Não foi também na altura, pronto, não era assim uma grande equipa, mas sim, eu lembro-me de os ver aqui e condicionarem um bocadinho. Quase todas as equipas eram boas equipas. Não foi fácil, eu lembro que não foi fácil, mas acho que o segredo foi mesmo esse. Tinhas o Gil Vicente também. Exato, tinha tido o caso Mateus. Sim, mas o Gil estava... Não, passou. Não, mas... passámos mal lá. Perdemos lá. Sim, mas só uma coisa, o que o Bruno está a dizer, nós estamos na equipa da segunda VM, aquela depois que subimos da segunda liga para a primeira, pá, também tenho uma ideia mesmo que aquilo foi sempre não foi tranquilo, mas nunca houve ali desconfiança, nem nunca houve tremedeira quando não ganhavas ou se perdesses. Era exatamente igual. O Leixões, basicamente, eu não vou dizer que tinha os melhores jogadores da segunda liga, mas estava lá perto. Tinha o melhor grupo, talvez. Tinha o Vitória. E depois o Mister tinha essa capacidade. O Mister, para além de ser uma pessoa, ele tinha uma coisa que ele sabe disso, o Mister adorava brincar, dizer piadas e enigmas, ele gostava muito disso. Porque ele fazia sempre à sexta-feira sauna connosco e estava assim, ele era... Mas depois tinha uma coisa, que eu acho que não hoje em dia se pode-se aplicar, que é treinador de futebol, tu podes perceber muito do jogo, que o jogador vai atrás daquilo, pá, este gajo percebe disto e vou atrás desta ideia e vamos até ao fim, ou então tens o outro lado, que é, tu tens que ser, eu acho também que faz parte, e acho que acima de tudo é o mais importante no treinador de futebol, que é ser um bom gestor de homens, e ele conseguir gerir 25 jogadores, não é que gajo já com um estatuto enorme no futebol aqui em Portugal, e não haver problemas nenhuns. Porque ele depois também tinha uma coisa que era importante, que era, e ele financeiramente era independente, ele criou esse estatuto, portanto para ele era igual ao litro, como eu estava a dizer, ele se tivesse chamado a atenção ao Roberto ou ao Beto, aliás, ele com o Beto no último jogo com o Chaves aqui em casa, o Beto queria jogar, porque não sei o quê, e depois se houvesse um penalti queria marcar, e porque o Fonseca não tinha jogado ainda, ia jogar para ser campeão, sim. E o Mister disse-lhe, pá, tu ou te calas ou daqui a um bocado em para o banco vais para a bancada. E ele era assim com toda a gente. Muito e acho que ele geriu tão bem aquilo e depois nós, naturalmente... Esta rédea curta mas hoje não, mas ele também, curta, mas ele sim, também, ele dava. Quando merecias, ele também te sabia te dar o roçado e o carinho. Era no trato, era fora do normal, João, era invulgar. Eu acho que o Bruno não. Eu acho que o Bruno é capaz de ir, mas ele pode-me aqui relembrar. Sabes como é que esta equipa da segunda liga, só para a primeira, nós tínhamos, há uns anos atrás, fazia-se muito isto, treinavas à quarta de manhã e à quarta à tarde, e depois só treinavas quinta à tarde. Mas depois, na altura da época, tu só treinavas quarta de manhã, depois só treinavas quinta à tarde. Nós começámos a ir almoçar ao Baqueiro, ali a Guifões, pá, e 3 ou 4 pessoas, tu chegaste a ir, mas depois o senhor, ele ia, mas era muito recatado. Agora posso contar isto, mas nós começámos 5, e depois almoçávamos, íamos do Baqueiro, depois para aí às 6 da tarde, depois íamos para Mindelo, para um sítio que era de um amigo nosso, íamos para lá ver uns finos, e depois na quinta estávamos aqui a entrar no estado todos como o aço. Tudo a dar o litro.
Depois no almoço a seguir, na semana a seguir, já não éramos 5, éramos 10. E aquilo acabou, pai, com 15 ou 16 ou 17. O espírito do... Não, era... E hoje em dia isso grupo não era bom, existe. não- Hoje em não- dia, nos miúdos, no futebol profissional, dá uma ideia que isto hoje já não... Quase nem se devem sair de casa. E parece que não, isso faz muita diferença depois. Sim, o grupo, o espírito do grupo, sim, fomentar isso. E não ser obrigado, atenção, não ser, é obrigatório. Não. Criar. Quando é genuíno, depois efetivamente há uma ligação na equipa e à semelhança Começas-te a conhecer muito melhor. exatamente. À semelhança daquilo que o Sporting partilhou há um ano ou há dois, ou logo foi, há uns meses, sobre que os jogadores, já nas folgas, todos eles se juntavam na casa de alguém, sim. mesmo até com as famílias, e eles iam todos. Sim. E acredito que aquilo tenha sido genuíno e não provocado. E aquilo, muitas das vezes, o que ganhou... E nós no Leixões temos a vantagem de que às vezes, como disseste há bocado, os adeptos ajudaram a ganhar jogos, quando estavas com o Casquilho. Mas acredito muito sinceramente que o balneário forte, que na altura então havia, é que também ganhou muitos jogos. Não me venham dizer que é sorte, que é isto, que é aquilo. Há jogos que se calhar nem a ele nem a ti estava a correr bem, mas o treino durante a semana foi sempre bom. Mas para além disso existia um grupo. E um grupo forte. E alguém que se calhar naquele dia estava disposto a correr mais para te safar, porque tu não estavas com disposição de acompanhar o médio contrário e se calhar o outro, o terceiro médio, o Cervantes ou qualquer coisa, até deu um pico ainda maior, tapou o dele e ainda conseguiu sacar a bola outro. Isso é o grupo. Se calhar muitas das vezes alguns jogadores, este não é o meu, é dele, ele que corre. Claro. E acontece muito isto. Se Não, tens mas, o grupo- mas ali... mas o grupo era bom, mas também tinha exigência, atenção, não é aquele grupo de... Todos exigiam, da mesma Exatamente. forma? Se O tu- cadinho exigia se tu não, tinha. se tu não Não, não é andasses... muito eu. Se tu não andasses, mora, isto é para andar, né? Temos a dormir, né? que... Claro. O eras- Nuno Silva era muito disso. Era? Tínhamos, O Nuno era. tínhamos que andar, pá, sentíamos mesmo que... E depois o Mister também, pá, é o que eu te digo, pá, eu acho que ele geriu Muito bem. muito bem todos os momentos da época. É o que eu estava a dizer, não foi fácil, mas se calhar nos momentos mais difíceis até nos puxou para cima. E nos momentos mais fáceis, eu lembro-me, por exemplo, nós ganhámos aqui 2-0 ao Gondomar já na Reta Na final. reta final. Sim. Ele no final deu-nos uma dura, ele O Mister Vitor Oliveira nesse ano tinha uma deu-nos coisa... uma dura que nós até andámos Jogámos de nada, lado, não jogámos nada. ganhámos 2-0, Jogámos a jogar nada. assim, estávamos fodidos, e baixávamos à terra quando era preciso. E a malta percebia a mensagem. Isso é muito e importante. siga, já estávamos. Pá, isso fez toda a diferença naquele ano também. É muito importante. O gestor de homens lá. Alguma história de balneário que vocês possam contar dessa altura? Como bom cozinhense, fico feliz e contente ao ver o Leixo e jogar.